Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diogo Borrum e hoje daremos continuidade na leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje leremos capítulo 33 até o 36, tá bom? Vamos lá? O encontro de Esaú e Jacó. Capítulo 33. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel, e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles. E inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem me dado a teu servo. Então chegaram as servas. Elas e os seus filhos inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando para... E disse Esaú: De que serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graças aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente m'a tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele, até que a tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante da face do teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que está adiante da minha face, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Esaú disse: Deixarei logo contigo desta gente, que está comigo. E ele disse: Para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda da mão dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. Capítulo 34. Diná é desflorada. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver filhas da terra. E Siquém, filho de Emor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça. E falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Emor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viessem. E saiu Emor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Emor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada
da vossa filha, dai-lhe, peço-vos por mulher, e aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Emor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia contaminado a Diná, sua mulher. Sua irmã, desculpa. E disseram-lhes: Não podemos fazer isso, que dessemos a nosso irmão a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas, se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Emor, e aos olhos de Siquém, filho de Emor. E não tardou o mancebo em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Emor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: Esses varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. E eis que a terra é larga de espaço diante da tua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhe daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos, consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Emor e a Siquém, seu filho, todos que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo macho de todos que saíam pela porta da cidade. A traição de Simeão e Levi. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais lenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também ao fio da espada a Emor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia, tomaram. E toda a sua fazenda e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos e tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo eu pouco povo em número. Ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Penso. Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão.
próximo título diz: A morte de Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alom-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o seu nome. E chamou seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a sua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe dissera a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu nome o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben, e deitou-se com Bilha, concubina de seu pai. E Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, e Judá, e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bilha, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Os descendentes de Esaú. Capítulo 36. E essas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Edom, Eteu, e a Olibama, filha de Ana e filha de Zibeon, Eveu. E a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Besamate teve a Reuel. E Aolibama teve a Jeus, e Jalão e Corá. Esses são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos, e todas as almas de sua casa, e seu gado, todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-se outra terra diante da face de Jacó, seu irmão. Porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Essas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos idumeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo e Gaetã e Kenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. E teve de Elifaz a Amaleque. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E esses foram os filhos de Reuel: Naate, e Zerá, Samá e Mizá. Esses foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E esses foram os filhos de Aolibama, filha de Ana, filha de Zibeon, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeus, e Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram
o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefo, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Esses são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Esses são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Esses são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E esses são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú. O príncipe Jeuso, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Esses são os príncipes de Aolibama, filha de Ana, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú, esses são os seus príncipes, ele é Edom. Esses são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra, Lotã e Sobal, e Zibeon e Aná. E Disson e Ezer e Dissã, estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Emã, e a irmã de Lotã era Timna. Estes são os filhos de Sobal, Alvã e Manaate e Ebal, e Sefo e Onã. Estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumeus de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná, Dissom e Aolibama, e filha de Aná. E estes são os filhos de Dissom, Endã e Esbã e Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilhã e Zaavan e Acã. Estes são os filhos de Dissã, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dissom, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Esses são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes na terra de Seir. E esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão da terra dos Temanitas reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avit. E morreu Haddad, e Sanlá de Mansreca reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saul de Reobote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Hanã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Hanã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar, e o nome da sua cidade foi Pau. E o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Esses são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares pelos nomes: o príncipe Timna, o príncipe Alvá, o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão, o príncipe Magdiel, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. Esses são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom.